Fala, bebê! Pode não parecer, mas é um prazer imenso estar aqui fazendo esse vídeo. Na semana passada, se você não se lembra, para você, aluno do primeiro ano, eu falei sobre teoria das relações, tá certo? Então fiz um vídeo lá introdutório ao assunto. No entanto, essa semana agora nós vamos fazer alguns exercícios, tá certo? Então eu vou mandar uma lista de questões para você fazer, tá? Vai chegar aí na sua mão por meio do WhatsApp. E aí o que vai acontecer? Eu vou resolver agora alguns aqui para você, alguns exercícios dessa lista. E aí nós vamos fazendo aquele bate-papo, aquela troca de ideias aí, né? Que você pode estar mandando para mim, tá certo? No decorrer que você está resolvendo essa questão, tá certo? Então vamos lá. Então vamos lá, galera. Vamos ver aí o que tem, né, nessa questão número 1. Lembrando que nós vimos a teoria das relações, mas começamos, né, pelo tópico 1 aí, que foi o produto cartesiano. Então vamos fazer essas questões aqui. Bom, antes de tudo, né, ele pede nessa questão que você faça um estudo a respeito de pares ordenados, né? Então essa aqui é para a gente relembrar um pouco de plano cartesiano, tá certo? Então olha aí, vamos fazer aqui o plano cartesiano, né? Fazendo aqui o eixo, que é o eixo vertical, certo? E aqui o eixo horizontal. Finge que tá bacana, finge que tá retinho aí. Certo aqui? Então, eixo vertical, eixo horizontal. Perfeito. Então, um ponto aqui, olha. Nessa parte, a gente diz que ele está no primeiro quadrante. Então, aqui é o primeiro quadrante. Aqui nesse outro lado, um ponto quando ele está aqui, ele está no segundo quadrante, né? Então um ponto aqui nesta parte estaria no terceiro quadrante e um ponto aqui nesta parte estaria no quarto quadrante, beleza? Então são as 4 possibilidades de ponto que nós temos no plano cartesiano. E o que é interessante também, galera, é que a gente pode analisar os sinais desses pontos. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho o sentido positivo do eixo horizontal e para cá eu tenho o sentido negativo, aqui para a esquerda, do eixo horizontal. Para cima eu tenho o sentido positivo do eixo vertical e para baixo eu tenho o sentido negativo, perfeito? Beleza, né? Então com isso dá para a gente pegar e analisar o sinal de cada situação. Por exemplo, quando o ponto está no primeiro quadrante, significa que os sinais deles, todos dois, são positivos. Tanto da primeira componente, quanto da segunda componente do par ordenado. Já no segundo quadrante, o que acontece? É negativo na primeira componente e positivo para a segunda componente. No terceiro quadrante, o que acontece? É negativo para todas as componentes. E já no quarto quadrante, é positivo para a primeira e negativo para a segunda. Lembrando, né, galera? Sempre a componente da horizontal é a primeira e a componente da vertical é a segunda componente do par ordenado. Tudo certo aí? Então, com isso, já dá para a gente analisar as afirmativas. Tudo certo? Vamos ver aqui, eu vou colocar em azul aqui. O que iria acontecer? O ponto MN, por exemplo. O ponto MN, negativo na primeira, positivo na segunda. O que iria acontecer? O ponto MN, ele estaria, então... Vou colocar com essa outra cor aqui. O ponto MN estaria no terceiro quadrante. No primeiro quadrante, quem estaria? Estaria o ponto menos M, N. Não é? Justamente pelo fato de o M ser negativo. E se eu trocar o sinal dele, ou seja, colocar o M aqui na frente, então ele fica no primeiro quadrante. Da mesma forma, eu poderia colocar também o ponto N menos M.
também estaria no primeiro quadrante. Tudo certo? Beleza, né? Aqui, olha, para ser negativo, as duas componentes, o que teria que acontecer? Eu poderia ver com o ponto M, N, só que esse N ele precisaria ser negativo. Assim como o ponto menos N, M também estaria no terceiro quadrante. E aí todos dois seriam negativos. Perfeito? Aqui, olha, quarto quadrante, quais são as possibilidades de ponto? Eu tenho a possibilidade de positivo no primeiro, então o N, negativo no segundo, então o M. Da mesma forma como eu posso deixar o M positivo, né, trocando o sinal dele, e o N também. Ó. Tudo certo aí, galera? Faltou só aqui do segundo, né? Então vamos colocar. Qual é a outra possibilidade de ponto para o segundo quadrante? Se eu inverter o sinal, né? Então vamos colocar bem aqui em cima. Negativo na primeira, positivo na segunda. Então tá aí, ó. Botava o menos na frente tanto do N quanto do N. Tudo certo aí, galera? Então com isso já dá para resolver a primeira questão. Vamos lá, então vamos resolver agora a terceira questão. Perfeito. Então, aqui na questão número 3, ele dá o conjunto A, que é formado pelos elementos 1 e 3, e o conjunto B, que é formado pelos elementos 2 e 4. E ele quer saber a respeito deste camarada aqui, ó, A cartesiano B. Ou seja, quem é A cartesiano B? É isso que ele quer saber, né? Na verdade, ele dá uma série de alternativas. Então, vamos fazer o produto cartesiano aqui, né? Lembrando que o produto cartesiano é definido como o conjunto de todos os pares ordenados, nesse caso aqui, olha, cuja primeira componente é o A e a segunda componente é o B. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, A cartesiano B. Aí vai ficar, abre as chaves. Bom, vou testar o 1 aqui primeiro. O 1, ele pode ser combinado com o 2 e pode também ser combinado com o 4. Então fica aqui, ó, 1 e 4. Beleza? Então esses são todos os pares ordenados que tem como primeira componente o número 1 aqui nesse conjunto de possibilidades. Aí vem agora o elemento 3. Então o 3 ele pode se combinar com o 2, assim como o 3 pode se combinar com o 4. Certo? Então, está finalizado aqui o nosso produto cartesiano entre A e B. Beleza? Com um número de pares ordenados iguais a 4. Isso acontece, galera, no plano cartesiano, por quê? Porque o A tem 2 elementos e o B tem 2 elementos. Então, o A cartesiano B, ele vai ter uma quantidade de elementos igual ao produto. Não é isso? Vou até colocar essa observação aqui, ó. Número de elementos de A cartesiano B é a mesma coisa que eu pegar o número de elementos do A e multiplicar, vou botar um pontinho aqui para identificar que é número de elementos do B. Ou seja, você só precisa multiplicar, né, a quantidade de elementos que tem num conjunto e no outro, certo? Beleza? Então, galera, qualquer dúvida pode mandar aí no zap, que com certeza a gente vai estar intermediando uma forma de sanar essa tua dificuldade, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.